Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e o tema que nós vamos trabalhar é a separação dos componentes de uma mistura, mas nós vamos focar em dois métodos, a evaporação e a destilação, ok? Vou perguntar para vocês o seguinte: vocês sabem de onde vem o sal que utilizamos para temperar alimentos? Em muitas regiões do Brasil, como no Rio Grande do Norte, o sal é obtido a partir da água do mar, e para isso é utilizado o método da evaporação, que permite separar, de uma mistura homogênea o componente sólido dissolvido. Essa imagem que mostra aqui para vocês pilhas, de sal após o quê? Após a evaporação. Então vejam bem, primeiro a água do mar ela é bombeada para imensos tanques que formam as salinas. Com o calor do sol, a água dos tanques evapora, isso aí a gente não utiliza, e só deixa o que no fundo? Deixando no fundo apenas o sal, que é então recolhido e tratado para retirada de impurezas. Então, na evaporação, nós só conseguimos reutilizar um dos envolvidos, e normalmente é o soluto que estava dissolvido naquela solução. Perfeito? Quando a gente muda agora, vamos mudar de método. Vamos falar da destilação, que está aí representado nesse sistema na imagem, A destilação é usada para separar componentes de uma mistura homogênea formada por um líquido e um soluto e um sólido dissolvido, como uma mistura de água e sal, ou por dois líquidos com pontos de ebulição muito diferentes. Vamos entender isso. No processo de destilação simples, o líquido pode ser recuperado, mas para isso utiliza-se um aparelho chamado destilador, como o que é representado, de modo simplificado nessa imagem que vocês estão vendo. Então aqui nós temos um sistema simplificado para explicar a questão da destilação. Se desejarmos separar uma mistura de água e sal sem descartar a água, devemos fazer uma destilação. O vapor da água passa pelo tubo interno, do condensador, cujo tubo externo é esfriado por uma corrente de água fria. Como a temperatura do tubo é mais baixa, o vapor se condensa e volta a ser água líquida novamente, escorrendo até ser recolhido em um frasco. O sal permanece no recipiente de fervura, que foi o primeiro recipiente. Então, vamos trabalhar em cima dessa imagem, isso que eu falei para vocês. Você tem aqui um recipiente, deixa eu colocar só no marcadorzinho. Um recipiente que contém água e sal. Você aquece, tá? O vapor de água, ele vai, com o aumento da temperatura, ele vai evoluir, vai ferver, vai se transformar do líquido para o gasoso. A parte gasosa ela vai ser captada, vai passar por esse condensador. Neste condensador eu tenho a entrada de água, que vai manter então ele sempre com uma temperatura menor do que o vapor de água. Com isso vai fazer com que o vapor de água condense e aí volte novamente para o seu estado líquido a água destilada. Então eu tenho a água destilada aqui e neste primeiro recipiente vai ficar o quê? O sal que estava antes dissolvido na água. Esse é o processo, de destilação, ok? E antes da gente encerrar, vamos só falar um pouquinho aqui, vamos abrir um parênteses sobre a química, A química é uma ciência que estuda os fenômenos que alteram a natureza da matéria. Estuda também as propriedades específicas da matéria e suas constituições, ou seja, do que a matéria é feita. A água, o sal, o açúcar e os metais, por exemplo, são substâncias químicas. Essa área da ciência é muito importante em nosso dia a dia e seus estudos podem ser o quê? Usados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Infelizmente, algumas inovações químicas geraram produtos que poluem o planeta. É o caso dos combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Os conhecimentos da química também podem ser usados para produzir o quê? Armas de guerra, como gases que afetam o sistema nervoso, Olha que perigo.
Por isso, é preciso que a aplicação do conhecimento gerado por essa e outras ciências seja orientada por princípios éticos, de modo que sejam respeitados os direitos humanos e a natureza, e atendidas as necessidades, de toda a sociedade. Perfeito? Então, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.